alegria. Bem-vindos a mais uma live. Hoje é terça-feira, malta. Como o tempo passa. Daqui a pouco já estamos em Natal. Está quase. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em educação física, escritor e coach espiritual da abundância e da transformação. Então temos hoje um tema fundamental que é largar o julgamento. Nós temos que largar tanta coisa na nossa vida, os nossos apegos, os nossos traumas, os nossos pensamentos negativos. Okay? A culpa, tanta coisa temos que largar, mas hoje vamos largar o julgamento. Está bem? Então, achamos pequena, pintada, em tons esquisitos, com um cheiro estranho, e num local suspeito, a casa onde aqueles vivem. Achamos velho, pequeno e antiquado o carro que eles têm. É estranho, absurdo e sem sentido aquilo que eles fazem. Lá estamos nós, a julgar as pessoas. Não gostamos de como os outros se vestem. Não gostamos de como os outros comem. Não gostamos de como os outros falam. Não gostamos de como os outros andam. Não gostamos de como os outros se comportam. Já não vejo há algum tempo. Há uns vídeos muito fixes em que a pessoa está, por exemplo, num ginásio, ou está num spa, e pensa assim, aquela pessoa tem um cabelo tão bonito. E uma pessoa diz isso, né? Uma das pessoas diz isso, e a outra olha para essa pessoa que diz isso e também vê uma coisa que gosta da outra. Então, no fundo, nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos com nada. Nós somos um ser insaciável, que nunca estamos satisfeitos com nada. Podemos ter agora um novo carro, uma nova casa, um telemóvel topo de gama, mas nunca estamos satisfeitos. Achamos que falta-nos qualquer coisa. Achamos que o outro é que tem, o outro é que está bem. Depois havia outra situação, que a pessoa estava, uma das funcionárias estava portanto, a atender uma senhora, estava a dar para experimentar um par de sapatos, e a cliente diz uma coisa bonita dessa senhora, dessa funcionária, e a funcionária diz uma coisa bonita dessa senhora. Então, quer dizer, neste caso, não estamos a julgar-nos, mas no fundo estamos a auto-julgar-nos, estamos a mostrar nós próprios escassez. Não estamos satisfeitos com as nossas coisas. Então comparamos com os outros. No fundo, quando tu julgas alguém, ou sentes que o outro tem uma coisa que não tens, quase certeza essa pessoa também se calhar olha para ti e vê uma coisa que tu tens, uma qualidade, e nós andamos sempre a ver no outro, ou julgar o outro no fora. Quando começares a olhar para ti e gostares de ti próprio, gostares de muitas coisas, por isso é que eu faço o exercício da gratidão logo pela manhã, ao deitar. Para quê? Para não haver julgamentos, não haver auto-julgamentos a mim próprio nem aos outros, porque estou numa vibe positiva, estou com uma vibração altamente elevada, não estou numa vibração densa. Então, olhamos e exercemos de imediato um dos nossos maiores poderes: o poder do julgamento. Nós devemos resgatar o nosso verdadeiro potencial, o nosso verdadeiro poder, que é de ter ideias brilhantes, de trabalhar a criatividade. Já viste? Se tu estás
auto-sabotar-te, auto-julgar-te e a julgar os outros. Para tu julgares os outros é porque te julgas a ti próprio primeiro. Isto é um reflexo, é um espelho, é uma projeção. Realmente o mundo externo é um reflexo do teu mundo interno. Se tu estás a julgar os outros, imagina o quanto tu julgas-te a ti próprio primeiro. Então, ao julgarmos os outros, criamos e afixamos rótulos em alguém. Estás a rotular as pessoas. Julgando essas pessoas pelo seu comportamento e não avaliando quem realmente são. Eu ontem estava a dar a aula de Pilates. E eu estava, portanto, uma aluna nova na aula, e eu estava a observá-la, a fazer os exercícios, estava a fazer super bem, estava a dar grandes elogios. E desses elogios, não julgamentos, eu estava a ver no fundo algumas características da pessoa, algumas qualidades das pessoas. E eu estava a dizer, tu és assim, através do nome até disse logo ali uma coisa. E no fundo estava certo. Portanto, nós falamos muito pelo corpo. Portanto, há essa expressão corporal. Nós comunicamos com o exterior através do nosso corpo. Então temos que trabalhar mais isto. Avaliar quem as pessoas são. Não julgá-las. Elogiá-las, incentivá-las, elevá-las para cima. Nós temos que fazer mais isso. E é isso que tu fazes quando tu te elevas, quando tu te elogias, quando fazes o exercício da gratidão. Estás a fazer isso. Portanto, desconhecemos as suas origens, desconhecemos as suas histórias, desconhecemos as suas dores, desconhecemos tudo aquilo porque já passaram. Desconhecemos basicamente tudo acerca do outro sobre o qual opinamos. Desconhecemos e ignoramos. Ignoramos e julgamos. Portanto, não é um bom comportamento julgar as pessoas. Não julgues as pessoas. Não julgues as pessoas pela sua aparência, pelo seu rótulo. Não julgues as pessoas. Ok? Não vale a pena julgar. Porque cada pessoa teve a sua história. Por isso é que às vezes uma pessoa olha para aquela pessoa e começa a julgar. Ela é assim, é assado. E tu sabes porque é que ela é assim. E tu sabes porque é que a pessoa está neste estado, nesta postura. Se calhar não consegue sorrir, ou até... Porque é que ela tem, se calhar, está sempre a criticar, se calhar também os outros. De alguma maneira tu se calhar já estiveste nesse momento na tua vida, algum momento da tua vida foste essa pessoa. E se calhar também não gostavas que te julgassem. Então cada pessoa está no seu tempo. Se estás muito à frente, ótimo. Então ajuda essas pessoas a chegar aonde tu estás neste momento. Mas não julgando. Ok? Às vezes uma pessoa vai a um evento e critica o evento e isto, aquilo, aquilo outro. Tu sabes lá. Tu já alguma vez te calçaste os sapatos dessa pessoa? Tu alguma vez já calçaste e sabes qual foi a sua história até chegar aqui? De onde é que ela veio? As pessoas cruzam o nosso caminho para nos trazerem aprendizagens importantes. Portanto, nos relacionamentos, nas amizades. Portanto, quando nós projetamos nos outros, até nessas pessoas, se tu estás a julgar essas pessoas,
tu estás a criticar essas pessoas, estás a projetar aquilo que tu és, o que está dentro de ti, o que tu precisas de curar e cuidar. O externo é um reflexo, é uma projeção, uma emanação do teu interno. Portanto, nos relacionamentos, por exemplo, é importante perceberes o que é que estás a projetar no teu companheiro, na tua companheira, que está em ti, que tu precisa ser visto, precisa ser curado, precisa ser cuidado. Nós somos todos um, estamos todos interligados, interconectados. Tudo um espelho. Eu, como terapeuta, portanto, eu entendo e vejo isso. Vejo as coisas com os olhos. É lógico que há certas coisas que não são assim tão lineares e tão diretas. Portanto, isto é subtil. Portanto, às vezes, a interpretação dessa projeção não é uma coisa tão direta, é uma coisa mais... é de outra área, é de outra situação. É preciso analisar e aprofundar e meditar e ler muito. Entender, conhecer mais umas coisas para tu conseguir chegar lá. Porque não... só quando tu souberes de muita informação, de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita experiência, de muita aprendizagem, é que tu vais chegar lá. Portanto, eu ontem estive a fazer a leitura da alma de uma pessoa. E como estou agora a ler um livro sobre consciência sistémica, constelações, eu já articulo e já argumento aquilo que eu vejo com este novo conhecimento que eu tenho. Coisa que nunca tinha feito até então, com outras pessoas. Portanto, eu estou a aumentar o meu crescimento, a minha evolução espiritual, o meu conhecimento, a minha sabedoria, então, a minha conexão divina, então consigo ver ainda mais profundamente, ainda mais profundo, ainda mais diretamente as coisas. Porque tenho outro conhecimento. Portanto, é engraçado, quando uma pessoa está numa formação, por exemplo, portanto, já passou por um nível 1 de Reiki, o segundo e o terceiro, por aí fora. Recordo-me perfeitamente quando fui a França apanhar maçãs com os futuros seminaristas. Muitas vezes eles vão perguntando uns aos outros no seminário: epá, onde é que tu estás? Em que patamar que tu estás? O que é que tu aprendeste? O que é que tu já sabes? Porque é como na faculdade, portanto, quem está no primeiro ano sabe umas coisas, as coisinhas. Depois quem está no segundo, no terceiro, quarto e quinto, ou no mestrado ou doutoramento, imagina, está noutra visão, consegue ver as coisas com outra visão, com outros olhos. É como se cada ano que a gente frequentasse tivesse uns óculos diferentes, tivesse uma visão mais abrangente, mais alargada sobre as coisas. Então, se tu estás a começar algum curso, se tu estás a começar a despertar espiritualmente, continua, não desistas. Por isso é que, imaginemos, como já li para aí 500 livros, há pessoas que me perguntam: olha, Luís Paulo, por onde é que eu devo começar? Que livro tu me aconselhas? Não é? Uma pessoa que nunca leu assim num livro de desenvolvimento pessoal e espiritual não sabe por onde há de começar, não sabe o que é que deve ler, o que é que deve fazer. E eu que já passei por tantos livros, já sei que livros têm exercícios, que livros ajudam para começar. Eu recordo-me perfeitamente quando eu... Fica aqui uma dica. Quando comecei esta minha evolução espiritual, houve uma pessoa amiga que indicou-me um livro para ler, que é Espiritualidade para Todos.
E comecei por esse livro. Espiritualidade para Todos. Depois também eu li o livro Manhãs Milagrosas, Hábitos Atómicos, sei lá, há tantos livros. O Segredo, portanto, no fundo também o Fernando Capelo Gavota, sei lá, há tantos livros que uma pessoa pode dar início, pode começar. Estava aqui a ver um filme que é um livro também, O Dom, A Profecia. Portanto, há tanto livro, tanto filme que uma pessoa deve e pode ver e ler. Nós temos que começar por algum lado. E uma pessoa tem que ser bastante humilde, sentir-se pequeno, não é? Que pequeno. Porque imaginemos, não é? Uma pessoa que nunca leu num livro, e eu já li 500 livros, a pessoa fica assustada. Fica a pensar, bem, eu não vou ler esses livros todos. Vai dizer, eu não vou ler esses livros todos. E não precisa ler esses livros todos. Só precisa de ler aqueles livros certos. Então, volto e repito. As pessoas cruzam o nosso caminho para nos trazerem aprendizagens importantes. Falo dos amigos, colegas e também formadores, mestres, companheiros amorosos, né? Os seus maridos, as suas namoradas. Eles vêm trazer aprendizagem importantes. Eu agora encaro e vejo os relacionamentos, as relações, de uma maneira, uma perspectiva, uau, de forma diferente. Isto, no fundo, é melhor. As pessoas que estão mais diretas connosco, os nossos pais também, os nossos irmãos, as projeções, as críticas, os julgamentos, essas coisas que tu vês no outro estão projetadas nessas pessoas, são o que tu tens que trabalhar, o que precisas de melhorar. Portanto, se as julgares, impedes que essas aprendizagens entrem na tua vida. Portanto, se vais julgar estas pessoas, a tua vibração é muito mais baixa, muito densa. Não te consegues inspirar, não consegues ver a beleza do mundo. Imagina, tu criticas as pessoas, os seres humanos. Nós estamos, um dos princípios do Reiki é amar todos os seres vivos, amar todos os seres vivos. Portanto, seres vivos, humanos, que se mexem, que têm vida, as plantas, que têm vida, os peixes, os animais, mas os humanos também, as árvores. Portanto, larga o julgamento, aceita a aprendizagem. Aceita a aprendizagem. Se tu vês que aquele aluno, aquele colega não sabe, ainda não aprendeu aquilo, ensina-lhes. Seja uma inspiração para essa pessoa. Para terminar, este fim de semana, quando foi ao PD Paper espiritual, estava uma pessoa à minha frente na fila que me chamou a atenção, que tinha um boné exatamente igual ao meu. Esteve ao meu lado no lagar, na meditação. Intrauterina. Teve em alguns momentos no jogo das cadeiras ao meu lado. E no final, e depois também no final, estávamos ali a fazer a meditação, todos juntos. Também estava ali, não estava ao lado, mas estava ali perto.
E no final, na despedida, ela disse-me ali uma visão que ela sentiu. Portanto, era uma energia que ela sentiu universal, que tinha, era uma mensagem que tinha para mim. E partilhou essa mensagem para mim. No fundo, é como se fosse um anjo, como se fosse o meu anjo a falar. Ou o meu anjo falou com o anjo dela para falar comigo. Para perceber que eu devia explorar esta área. Devia explorar esta área das constelações. Imagina se eu a maltratava, se julgava, se criticava. Achas que ela ia ter essa energia, essa inspiração, essa mensagem para ti? Se calhar ia mingar, ia atrofiar a aura dela, a energia, a vibração dela. E ela não ia conseguir, ias impedir, não é? Ias impedir que essa aprendizagem que ela te disse, essa mensagem que queria te dar a ti, que ia te impulsionar para a tua vida, não ia ser partilhada. E ela ia atrofiar, ia ficar magoada, triste, com uma vibração, né, triste, não alegre. Ia baixar. Nós estamos aqui para enaltecer, para elevar as pessoas, para elevá-las. Há uma frase que também diz: este mundo está cheio de críticos. Este mundo está cheio de críticos, de julgadores, julgamentos. Nós temos é que apoiar, elogiar, enaltecer as pessoas e levá-las para cima. É isto que temos que fazer. Então fica aqui a pergunta de hoje, dia 16 de setembro de 2025, terça-feira. O que aconteceria se parasses de julgar? Imagina. É uma excelente pergunta. Vais refletir. O que aconteceria se parasses de julgar? O que ia acontecer? Se parasses de julgar? De certeza que ias estar numa vibe mais elevada. Tu achas que eu, se por algum motivo, sei lá, imaginemos, eu se por algum motivo, sei lá, dormir mal, custa-me acordar de manhã, custa-me se calhar fazer esta live. Eu às vezes não faço às 7h15 mesmo, às vezes faço às 8h30, seja o que for. Também se o fizer nesses horários é porque realmente o meu corpo está a pedir para descansar. Está a pedir para ficar mais um bocadinho. Não é pela preguiça, é mais por respeito, por não ter se calhar dormido o tempo suficiente, por não estar a 100%. E não vou auto-julgar-me, autocriticar-me. Eu tenho que respeitar os meus limites. Também respeitar os limites dos outros. Os outros que já estão naquela limitação, naquele atrofio, naquela falta de autoconhecimento, naquele momento desafiante da sua vida. Se calhar está de luto, se calhar teve uma história dolorosa, sofredora. Se calhar está muito submissa. É uma criança, não é uma criança de luz, de sol, mas é uma criança sombra. Há duas crianças interiores que nós temos. Há uma que é sol, que está super bem, que teve toda a atenção, todo o carinho, teve uns excelentes pais, e aquela criança sombra. Os pais estavam sempre a criticar, a dizer que não, a impedir, a não deixá-las crescer. Viveu numa relação muito violenta. Não foi vista, não foi cuidada, não
os pais não tinham tempo para brincar, ou estavam separados, ou se calhar ficou a avó a tomar conta dessa criança. A gente não sabe. Se calhar até foi uma criança, até ficou a ser cuidada pelos avós, pela avó, e é uma criança só. Conseguiu, se calhar, superar, conseguiu dar a volta, conseguiu ser forte, ser resiliente e espetacular. Portanto, hoje está no voeiro, por isso é que estou aqui com esta roupa. Portanto, deixa-me ver a temperatura. Hoje estão uns 14 graus. É hoje, Luís Paulo. É hoje que vai ser uma ecstatic dance. Uau! Desafiante. Hoje vai ser uma ecstatic dance bem desafiante. 14 graus, malta. 14. Até arrepio. Bem, mais uma vez, eu vou dançar com esta temperatura. Mesmo que esteja a morrinhar, mesmo que esteja a chover, eu vou lá estar. E eu filmo sempre estas minhas danças. Portanto, tenho uma GoPro, pode chover, não há problema. Só tenho que depois proteger o telemóvel por causa da chuva. Portanto, malta, larga o julgamento, larga o auto-julgamento, larga a tua autocrítica, a tua crítica, criticar os outros. Trabalha mais a gratidão, substitui o julgamento, a crítica, pela gratidão, pelo agradecimento, pelo elogio, por enaltecer o outro, por elevar o outro, para ajudar o outro, para apoiar o outro, para cuidar do outro. Tá bom? Estamos juntos? Bora lá. Hoje vai ser um grande dia. Põe isso na tua cabeça. Ou melhor, hoje é um grande dia. Um presente. Hoje é um grande dia, um dia inabalável, um dia incrível, um dia impactante, um dia maravilhoso, milagroso. Ok? Bora lá arrasar, bora lá fazer acontecer. Vá. Faz a tua yoga de risos, as gargalhadas, e a tua ecstatic dance, a tua dança cósmica, a tua dança com a conexão com a tua crença interior. Até já. Beijinhos.